Um ótimo dia para você que acompanha mais um Ultra Idade, em nome da Ultra Farma, tá no coração da gente. Tamo aí, mais uma semana, segundona, segunda-feira, começando mais uma semana, passou a Copa do Mundo, passou tudo. E agora, né, estão dizendo que o ano está começando agora, né? Já estamos em julho e hoje, com muito carinho, nós estaremos falando sobre Guia Saúde Popular. O seu direito à saúde, que é fundamental, é fantástico, não é? E você tem aprendido muito aqui com os especialistas que estão aqui sempre, equipe do Dr. Fábio Freire. Temos também Previdência, vamos conversar com a doutora Patrícia Evangelista, mas antes, né, vamos falar um pouco do Guia de Saúde Popular, que é esse guia fantástico que está aqui, ó. Ideia do Sidney Oliveira, junto com o Dr. Fábio Freire, com uma equipe de profissionais realmente fantástico. É todo mundo camisa 10. E aí, esse guia está à sua disposição nas lojas da Ultra Farma. Você chega, pede o guia é gratuito, você recebe o guia graciosamente. Não precisa comprar medicamento. Se você comprar medicamento, o guia também vai ser entregue a você. Se você pedir o medicamento em qualquer lugar do Brasil, o guia vai junto, também pelo correio. Não é uma boa? Olha, aqui são 80 páginas, mais de 80, 81 páginas, né? Onde você tem uma série de direitos que muitas vezes você não sabe, né? Hoje, nós estamos recebendo, né? Eu sempre costumo brincar, para a nossa alegria, falar um pouquinho do trabalho dessas assistentes sociais fantásticas, né? Nossas anjas da guarda. Anjas porque, no caso aqui, é mulher, né? Mas também os assistentes sociais, todos aqueles que trabalham nessa área do serviço social, que é tão importante. Estamos recebendo a Ismária Carvalho, pro nosso, né? Com o nosso carinho sempre. Prazer receber a Ismária aqui. Tudo bem com você, Ismária? Tranquila? Tudo ótimo, e você? Então tá bom. A Ismária, a exemplo de tudo aquilo que acontece, você tem aqui o Guia de Saúde Popular, e se você, de repente, tem uma dúvida ou tem alguma sugestão, você também tem o portal. Então, guiasaudepopular.com.br, você manda a sua pergunta, você vai clicar lá, vai aparecer uma foto da Ismária lá, vai aparecer uma foto do Dr. Fábio Freire, Dr. Alberto Germano, e lá você coloca a sua questão, a sua dúvida. E são muitas as dúvidas das pessoas, e você pode entrar, então, guiasaudepopular.com.br, lá você se cadastra e abre uma página automaticamente para você fazer a sua pergunta. E o telespectador, evidentemente, já sabendo disso, faz a pergunta. Ou é então, o caso que veio aqui. Ou então também pode mandar diretamente pode mandar por e-mail, né? No meu e-mail é ismariacarvalho@guiasaudepopular.com.br. Então, repete, então. Ismária Carvalho. Está aparecendo embaixo aí. guiasaudepopular.com.br. A pessoa pode mandar diretamente do e-mail dela para o meu e-mail. E aí a gente responde também. Mas se quiser entrar pelo portal, também será muito bem-vindo. É bom porque no portal tem outras informações. E aí você se cadastra lá também, né? Tem os vídeos Isso, também. Tem os vídeos. Né? Tem programas nossos aqui gravados lá que você pode assistir também. O próprio guia que está disponível em PDF, no site. Então tem outras informações. Muito legal. Aí no site é melhor porque você consegue atualizar, né? Em PDF você atualiza bastante. Mas chegaram algumas perguntas aqui importantes para a Ismária. Eu vou passar para ela já, para ela começar a responder. Tem uma questão que foi enviada aqui. Rubens Rosa da Silva é quem enviou, não é? 81 deve ser Pernambuco, viu? O DDD. Olha, deve ser Pernambuco isso aqui. Minha mãe passou por um acidente onde caiu em casa, quebrou uma perna, foi levada de ambulância ao pronto-socorro, passou por uma cirurgia, quando colocaram uma prótese. Hoje está completando 2 dias desde a cirurgia e o ortopedista me disse que ela está de alta. Não tenho como receber ela em casa, porque ela morava sozinha, com muitas escadas. Estou indignado por não ter recebido esta informação com antecedência. Gostaria de saber como devo fazer e se esta atitude do médico está correta. Isso aqui é um assunto muito importante que, né, o Rubens mandou para a gente aqui, porque a Ismária, inclusive, vai poder esclarecer essa questão, porque muitas vezes você está no hospital, como é que é o procedimento para alta, né? E a assistente social é importante, é fundamental nessa hora. Você vê, a mulher não tem condições de ficar sozinha, tem um monte de escada, como é que ela vai para casa? Então a Ismária vai poder explicar para a gente um pouquinho como é que funciona todo esse processo, porque é um processo onde o assistente social, o serviço social é fundamental, né, Ismária? Com certeza, Carlos. Não somente o assistente social, mas também os outros profissionais da equipe, né? E ele pergunta se essa atitude do médico está correta. O que eu posso dizer é que no SUS nós temos diversos documentos que falam
de como o atendimento deve ser realizado de forma humanizada. Inclusive, nós temos também uma carta de direitos aos usuários do SUS, que coloca alguns aspectos que a gente pode considerar para alta, que diz que o paciente tem direito a saber dos resultados de exames, tem direito a ser informado sobre os procedimentos, a tirar todas as dúvidas com a equipe. E em relação a essa pergunta específica que ele disse se o médico, se essa atitude do médico está adequada, né, eu acho que a gente pode dizer que talvez tenha acontecido algum erro de comunicação, mas que o planejamento de alta ele deve ser feito por toda a equipe. Então, não é apenas a função do médico, e eu acho que muitas vezes acaba sendo mais da equipe multiprofissional, do enfermeiro, do assistente social, do nutricionista, da fisioterapeuta, de todos esses profissionais que vão trabalhar a alta, né, que vão fazer o planejamento da alta. Então, o que eu sugiro para o Rubens, né, agradeço por ele ter mandado essa dúvida para a gente, o que eu sugiro é que ele tente conversar com a equipe, se ele não conseguir um diálogo maior com a equipe médica, que às vezes também é difícil por conta da dinâmica hospitalar, às vezes tem muitos leitos para atender e é recorrente isso, infelizmente, no nosso país, né? Não deveria ser assim, mas ainda é o que acontece, a nossa realidade. E aí ele procure a equipe de enfermagem, procura assistente social. Geralmente esses dois profissionais, o enfermeiro e o assistente social, trabalham juntos nesse planejamento. Então, a enfermeira ela vai também trazer a visão dela de qual é o nível de dependência desse paciente em casa. Então, como que vai ser os cuidados em casa? É importantíssimo que a enfermeira treine esse familiar, ajude o familiar a compreender tudo que o paciente vai precisar em casa, porque muitas vezes ele entra de um jeito no hospital e sai de outro completamente diferente. Então, tem que considerar, vai precisar usar a fralda geriátrica. No caso, ele coloca que a mãe dele teve uma fratura. A gente não sabe exatamente como foi essa fratura, mas se foi uma fratura de fêmur, uma fratura importante, né, numa parte bem importante que limita muito a pessoa, então a mãe dele vai precisar de ajuda em casa para se locomover, para ir até o banheiro, para tomar banho. A gente não sabe se ela tem alguma outra doença associada, e porque se ela tiver também, de repente tem diabetes, precisa de uma alimentação diferente. Então, tem uma série de fatores, né? Se ela estiver desnutrida, às vezes passou muito tempo acamada, acaba ficando um pouco desnutrida, precisa também atentar bem para a dieta. E aí tudo isso vai ser orientado pela equipe. E a assistente social ela vai trazer uma visão ampla de tudo isso. Tudo isso é planejado, né? Tudo isso é planejado. Quando dá a entrada já no hospital, já existe um planejamento, né? Isso que é legal que ela está explicando. Isso é o ideal que aconteça. Já planeja a alta da pessoa. Pode ficar sozinha, não pode ficar sozinha. Exatamente. Então tem uma série de... E aí eu sugiro que ele procure, né, esses profissionais. A assistente social ela vai fazer uma avaliação de todo o contexto familiar dele, então verificar quais são as possibilidades dessa família, se eles dispõem de recursos financeiros ou não, como que eles estão organizados. Ele disse que a mãe dele morava sozinha, então ela é aposentada. Se ela tem essa renda, para qual finalidade essa renda é utilizada, se de repente eles vão ter alguma dificuldade para conseguir um auxílio de dispositivo à marcha, que talvez ela precise um andador, ou ela precise de cadeira de rodas em casa. Tem que saber se essa casa, ele falou que tem muitas escadas, como que vai fazer para subir essa cadeira. Tem uma série de coisas que tem que ser pensadas, que a assistente social pode, diante de uma avaliação ampla, né, onde ela vai verificar todas as condições da família, ela pode orientar e também discutir junto com a equipe para pensar possibilidades. Pensar possibilidades de encaminhamento também. Para onde que ela vai, né? Onde ela vai continuar o atendimento dela, a reabilitação, que é uma questão importantíssima, né, após a alta. Agora, tudo isso, Ismar, é importante lembrar, o SUS, ele não disponibiliza, por exemplo, uma pessoa para ficar de acompanhante. Isso não existe, quer dizer... no sistema de saúde brasileiro, dentro do SUS, seria ótimo, né? Se pudesse ter uma pessoa para ficar, nesse caso, com a mãe dele, uma pessoa disponibilizada pelo Estado, pelo poder público. Mas isso não existe, quer dizer, você tem que ter recurso financeiro, de repente, para contratar uma enfermeira, ou até uma home care, de repente, né?
Porque pelo caso dela parece que vai necessitar. Né? Uma cuidadora, perfeito. Existem alguns programas, existe um programa aqui em São Paulo chamado PAI, que é Programa de Acompanhante de Idosos, mas é para acompanhar, para desenvolver algumas atividades com o idoso e não para cuidar. A gente não tem, pelo menos eu desconheço, talvez exista em algum estado, algum programa ali local, mas eu desconheço qualquer programa que forneça cuidador em casa, né? Como também eu acho que é importante a gente falar da questão da política de reabilitação, que é inexistente. Então, essa questão de para onde o paciente vai continuar a fazer a fisioterapia, hidroginástica, tem diversas terapias que podem auxiliar nesse processo de reabilitação, de ganhar de volta a autonomia, a independência, né, que ele tinha no dia a dia. E isso é muito escasso pelo SUS, né? O que a gente encontra é assim, o paciente vai ser encaminhado para a atenção básica, para o posto de saúde, e de lá ele vai solicitar uma vaga para fisioterapia. Mas isso pode demorar muito tempo. Aí entra na fila, Entra na fila, tem uma demanda enorme em comparação com os serviços disponíveis. E aí muitas pessoas a gente acaba também sugerindo que procurem universidades, que é um bom recurso, né? Procurar as universidades que dispõem desse curso de fisioterapia. Eles têm algumas clínicas, alguns locais onde desenvolvem tratamentos. A própria prática, né? Na própria universidade tem alguns lugares que atendem de forma gratuita também, né? Que é fundamental. Mas isso, assim, por exemplo, eu não sei de onde ele é, mas como você falou, 81... 81, Pernambuco, eu não sei parece que é Pernambuco. Quais são os recursos que tem. Então, aqui a gente não faz uma avaliação social diante da questão, a gente apenas orienta e aí sugere que realmente ele procure assistente social desse hospital, a enfermeira conversa, fala da impossibilidade de levar a mãe neste momento, que ele precisaria de mais alguns dias. E aí tenta, né, diante da demanda dele, ver o que pode ser orientado. Você vê como é importante assistente social na questão da saúde, né? Você vê quantas falhas existem na saúde. Por isso que o pessoal reclama que queria também o padrão FIFA para a saúde, né? Padrão FIFA tinha que ter na saúde. Quer dizer, todas essas coisas que a Ismara está levantando, em países de primeiro mundo, existe já todo um planejamento exatamente onde isso é executado. Então, se aquela pessoa precisa de fisioterapia, a partir do momento que ela tem alta, ela é encaminhada para tudo isso. E quem custeia isso? É o imposto. As pessoas pagam imposto lá, principalmente nos grandes países de primeiro mundo, o imposto de renda ele volta em forma de benefício, principalmente. Então a pessoa paga o imposto, mas quando ela precisa do benefício, ela tem. Agora aqui, querido, não tem, não adianta. Você vê que a Ismara está falando aí, é uma dificuldade enorme para você conseguir efetivamente um tratamento. E a gente agradece muito aqui a participação, né, do Rubens. Agora, Rubens, estamos no Brasil, querido. Padrão FIFA é só para futebol. Para saúde, ainda talvez um dia a gente chegue, né? Agradecer muito a sua participação, viu, Ismária? Eu que agradeço. E você estará com a gente ainda nessa semana, né? Para tratarmos de outros assuntos, até porque as pessoas enviam para você também as questões, as perguntas, e você traz para cá, tá bom? Com certeza, estaremos respondendo aqui para que os telespectadores consigam ter esse retorno dessas dúvidas e a gente possa sempre avançar. É isso aí, avançar sempre. Muito obrigado a Ismária Carvalho. Mas vamos fazer o seguinte, a Ismária vai estar com a gente ainda essa semana, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, nós estaremos aí com a doutora Patrícia Evangelista, falando sobre Previdência, dúvidas importantes também sobre Previdência. Você quer mandar um e-mail também sobre questão de saúde, Previdência? Manda para mim, carlosmalho@ultrafarma.com.br. Vamos para um rápido intervalo, nós voltamos já já. Ô, Juca, cara de quem comeu não gostou? Ah, vendi nada hoje, nem uma TVzinha. Tentou negociar? Eu já vendi um monte hoje. Foi só bater o olho no homem ali, ó, presidente. Ah, eu preciso disso, o cliente paga o que eu quiser. Quanto é essa TV, moço? É 2. 1.500. 1.000, vai, ainda instalo grátis. Fechado. Aprendeu, homem? Esse seu signo é bom de negócio. Ultrafarma.com.br, a farmácia onde preço baixo faz muito bem para a saúde. Acesse e economize. Você está a apenas um clique de entrar em uma das maiores farmácias do Brasil, de ter descontos de até 90% em suas compras, de ter uma logística eficiente, pronta para entregar em qualquer parte do Brasil, e uma equipe focada em desenvolver um site com tecnologia de ponta, para você comprar seus medicamentos com comodidade e segurança. Ultrafarma.com.br.
o portal do seu medicamento. Na sua casa, fácil, rápido e barato. Acesse e economize. Com muito carinho, já estamos aqui recebendo a doutora Patrícia Evangelista para a gente falar sobre Previdência. Doutora Patrícia, semana passada esteve fazendo um congresso, não participou, mas para nossa alegria, ela está de volta nesta semana. Tudo bem, doutora? Como é que está? Tudo bem? Tranquilo? Olá a você, a todas as pessoas que nos assistem. É um prazer imenso estar mais essa semana aqui. A semana que passou ficou com uma semana com... Eu tive muita saudade, sabia? Ah, mas a gente tem saudade, sim. A gente acostuma, né, com o nosso dia a dia, com nossas atividades diárias. Aí quando a gente muda um pouco a rotina, a programação, a gente acaba estranhando, né? Mas estamos aí de volta com a corda total nesse segundo semestre de 2014. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tá aí a doutora Patrícia Evangelista com a corda toda, né? Participou de um congresso, ela sempre se especializando. Claro, no final das contas, para você que está aí do outro lado, ó. Então você tem que aproveitar. Manda o seu e-mail, carlosmalho@ultrafarma.com.br, carlosmalho@ultrafarma.com.br, está aparecendo aqui. Sua dúvida sobre Previdência, né? Algumas pessoas mandaram um e-mail aqui, a gente agradece muito. E vamos passar as perguntas para a doutora Patrícia, que sabe tudo. Camisa 10, vamos respeitar, hein? Graças a Sidney Oliveira, esse espaço extraordinário. Doutora Patrícia, o Antônio José Chaves, ele diz aqui: eu me aposentei na época da transição da URV. Tenho direito à revisão na aposentadoria? Muito importante. Olha, o que acontece? Todas as pessoas o RV foi em 90... Unidade real de valor foi em 94. Né? 94, é. O que acontece é o seguinte, ó. Todas as pessoas que se aposentavam nessa época, o valor do benefício era calculado com base na média das 36 últimas contribuições. Tudo bem? Então, se pegava os 36 últimos meses, corrigia-se mês a mês, né? Somava, dividia por 36 e aplicava o coeficiente de cálculo. Se fosse uma aposentadoria proporcional, seria 70%, sendo 6% a cada ano a mais implementado, até alcançar os 35 anos do homem, que já era a aposentadoria de 100%. O que acontece é que parte deste período foi convertido em um RV, que é a Unidade Real de Valor. Então, para as pessoas que se aposentaram entre fevereiro de 94 a março de 97, tiveram essa problemática da conversão na URV, que foi a Unidade Real de Valor. E aí ela pode ter tido um prejuízo que pode remontar a um percentual de 39,67% a menos no valor do benefício. Caramba! Quanto mais próximo de 94, maior foi o valor da defasagem ou o erro no cálculo da renda mensal inicial do benefício. E aí o que acontece? Essa matéria praticamente ficou pacificada. Quem se aposentou neste período, que foi entre fevereiro de 94 a março de 97, a matéria está pacificada, você entra com a ação e tem direito à revisão. Só que o grande problema é que nós tivemos uma decisão agora, há pouco tempo, do Superior Tribunal de Justiça, que é o penúltimo órgão do Poder Judiciário, entendendo que toda pessoa que se aposentou em data anterior a 97, como não existia uma norma que previa o prazo para você entrar com essa ação de revisão, não existia uma norma que previa isso, o STJ entendeu o seguinte: como vem uma norma em 97, no final de 97, e instituiu um prazo de 10 anos para você entrar com pedidos de revisão, então eles têm entendido que esse prazo começou a funcionar para todo mundo, mesmo quem se aposentou antes de 97, que não existia prazo, porque a gente sustentava essa bandeira. Como não existia uma norma que regulamentasse um prazo, então não existia prazo para essas pessoas que se aposentaram em data anterior a 97. Então, elas poderiam entrar com ação de revisão a qualquer momento. Aí, a única coisa que, depois que o benefício fosse concedido, a revisão fosse processada, você só teria direito à revisão dos últimos 5 anos, que é o prazo prescricional e não decadencial do direito de propor a ação. E aí, infelizmente, eles firmaram o entendimento que esse prazo começa a correr para toda e qualquer pessoa que se aposentou em data anterior a 97, aí em 2007 já estaria prescrito. Então, se esse posicionamento vingar, ele tem direito à revisão, mas perdeu o prazo para poder propor essa ação de revisão.
E só para a gente finalizar essa pergunta, que é uma coisa muito importante, quando a gente fala de revisão de benefício, Carlos, é muito importante que a pessoa que está nos assistindo, ela entenda que toda e qualquer revisão de benefício, ela pode se dar de duas maneiras. Pode ser um erro na renda mensal inicial do benefício, que é esse caso, tá? Um erro na concessão do benefício. E pode ser um erro porque o benefício tornou-se defasado ao longo dos anos. São dois tipos de revisão completamente distintos. Tudo bem? Tanto no primeiro caso como no segundo, ela sempre gerará reflexos, mais dois tipos de reflexos. Tanto vai gerar o pagamento, a diferença do pagamento nas parcelas futuras, que é o que a gente chama de parcelas vincendas, as que vão vencer, são as futuras, como ela vai gerar pagamento das parcelas vencidas, que são aquelas que já venceram e que, por exemplo, eu entrei com uma revisão e provo que ao invés de estar ganhando R$500, deveria estar ganhando R$1.000, né? Uma diferença de R$500 no valor do benefício. Tanto vai gerar o pagamento a mais de R$500 nas parcelas que vão vir, assim como vai gerar o pagamento dos últimos 5 anos, que é o prazo prescricional que você faz jus, que são os últimos 60 meses de quando você ingressa com a ação, tá? Olha aqui, tem uma outra questão aqui legal para a gente abordar. O Rubens dos Santos Prado, ele mandou um e-mail para a gente aqui, carlosmalha@ultrafarma.com.br. Mande seu e-mail também, você que está em casa, tem dúvida sobre previdência, tem alguém que vai aposentar na família, manda o seu e-mail, faça como essas pessoas, porque a doutora chega aqui, ela dá uma aula, né? E uma pergunta que você manda, às vezes, resolve o problema de milhares de outras pessoas que estão nos assistindo. Eu tenho certeza que essa pergunta do Rubens é assim, quer ver? Ó? O Rubens dos Santos Padre, ele quer saber o seguinte, ele está informado aqui, ele diz assim, ó, se o STF, Supremo Tribunal Federal, aprovar a desaposentação, qualquer pessoa terá direito, mesmo sem ter entrado na justiça, de receber aí o que a justiça determinar? É uma pergunta muito importante, muito pertinente. Existe uma coisa chamada súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal, que é o último órgão do Poder Judiciário no Brasil. E é onde está a Corte desaposentação, Suprema, né? Tá A lá gente chama mesmo, de... né? Eles dão a palavra final. Se esta decisão gerar uma coisa chamada efeito erga omnes, que é um termo em latim, atinge a todas as pessoas que estejam naquela situação, mesmo que não tiverem ingressado com uma ação judicial. Certo? Mas é claro que as pessoas que tiveram já ingressado, isso Tá. sem Como é que é o sombra de efeito dúvida. que você falou? Chama efeito erga omnes, ou uma coisa que chama-se efeito vinculante. Uma coisa muito interessante, porque uma vez decidido pelo Supremo, todos os demais juízes ou todos os componentes do Poder Judiciário estão subordinados a essa decisão. Não podem decidir contrariamente ao que a Corte Suprema se manifestou. Tá? Então, tudo vai depender que tipo de efeito vai ter essa decisão. Mas o de praxe é isso, é que decidindo e sendo favorável atinge todas as pessoas que estiverem naquela situação. É claro que eu não sei como que vai ficar para aquelas pessoas que ainda não ingressaram com a ação judicial. Então, se você tem direito, é o caso dele, contribui um período considerável depois da aposentadoria, fez o cálculo, verificou que é mais benéfico, o meu aconselhamento é ingressar com a ação judicial. Você sabe que eu sou uma pessoa, não é porque sou advogada que sou favorável a entrar com ações judiciais. Só sou favorável se for para beneficiar a vida da pessoa. E nesse caso eu acho interessante. Agora, você falou aqui no programa passado, ainda a respeito desse assunto, para esclarecer bem o Rubens dos Santos Prado aqui, já teve, né, doutora, o parecer do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que é antes do Supremo Tribunal Federal. Isso, é o penúltimo órgão do Poder Judiciário. Eles já decidiram que a desaposentação é possível, isso indiscutivelmente, e que não há necessidade de fazer devolução de valores daquilo que você recebeu a título de aposentadoria. Sobre a determinação de que é um benefício de natureza alimentar, você não tem como devolver aquilo que comeu, enfim, vários procedimentos e vários teores jurídicos que acabam indo ao encontro dessa decisão. Então, assim, é uma decisão
muito importante, porque é um dos últimos órgãos do Poder Judiciário. Então, o fato de a gente ter tido essa vitória... É o penúltimo, né? É o penúltimo. Inclusive o jornal agora trouxe em manchete, muita gente achou, não, pô, saiu. Não, calma, não saiu. Então, por isso que é importante esse esclarecimento da doutora Patrícia. Não saiu ainda. Em algumas ações individuais, algumas pessoas ganharam ações individuais, mas está no Supremo ainda, quer dizer, não saiu ainda, né, doutora? Olha, e o que Sempre eu é bom esclarecer isso, né? E o que eu percebo é que você sabe quem advoga para o INSS? Chama-se Procuradoria-Geral da União, a AGU, né? Porque o INSS é uma autarquia pública federal. Então, o que eu tenho percebido, pelo menos todos os meus casos do escritório, é que eles têm sido bastante criteriosos de não perder nenhum prazo no que diz respeito à desaposentação, para já não deixar rastro. Eles estão recorrendo de todas as decisões para chegar ao Supremo Tribunal Federal. Já foi analisado o requisito, porque para chegar no Supremo tem que ter uma coisa chamada repercussão geral. Né? Tem que preencher alguns requisitos para chegar no último órgão do Poder Judiciário. Isso já foi reconhecido e a matéria está em pauta para julgamento. Vamos ver quando que eles vão colocar para julgamento. Haviam prometido que ficaria para o final do ano passado, né? Em 2013 não aconteceu em função do mensalão. Aí haviam prometido que entraria numa pauta em março de 2014, também não aconteceu, e a gente acredita que é em função da questão da Copa, de ser um ano de eleição e tal. E agora... vamos ver realmente quando eles vão colocar a pauta realmente em voga, né, em julgamento de novo, porque é uma matéria muito importante que atinge uma população muito significativa no Brasil. Hoje, Carlos, foi feito um levantamento que comprova que é um número expressivo de brasileiros que se aposentam e que continuam exercendo atividade remunerativa porque não conseguem viver dos proventos da aposentadoria. Então, é uma realidade muito grande. Não é padrão FIFA. E o mercado, hoje, quando eu falo mercado, o Brasil, num geral, né, ele tem dado mais oportunidade para as pessoas mais experientes, por incrível que pareça. E o aposentado tem crédito, né? Aquilo que você sempre fala, né? Ele é o consumidor final, tem né? crédito no mercado. Quer dizer, então é uma pessoa economicamente ativa. E com a expectativa de vida que agora está em torno de 73 anos, você imagina, né? A pessoa que se aposenta de repente com 55, vai. Então ela, até 73, você vê, são 10 anos, são mais 8 anos, isso em média, né? Em média, porque tem pessoa que vive 90 anos. Assim, e tá legal, e tá firme, recebendo aposentadoria e custeando muitas vezes a família, né? Com certeza. Sustentando a casa e tudo mais, quer dizer, pessoas... Com certeza. Como a gente costuma dizer, né, doutora, economicamente ativa, né? Com certeza. Agora, esse prazo é que é o problema, porque esse ano é ano eleitoral, que nem você falou. Embora essa pauta esteja sendo, eu já falei aqui, vale repetir, essa pauta esteja sendo levada para todos os candidatos à presidência da República, pelo Sindicato dos Aposentados, pelo Sindicato dos Metalúrgicos, né? Então, é importante porque o pessoal vai ter que discutir em cima disso aí agora nas próximas eleições. É bem importante esse posicionamento seu, Carlos, porque assim, é a demonstração de que existe uma pressão. Exatamente. Né, para que o Poder Judiciário se manifeste. O que a gente espera é que a decisão do Supremo não seja política. É isso, né? que é o fundamental. Que isso é uma coisa que preocupa muito, porque se você for ver sob a ótica jurídica, a desaposentação é totalmente possível. Na minha opinião. Claro, não, tá? É mesmo. Se não for um jogo político, né, do Supremo, eu acredito que a gente tenha grandes possibilidades de realmente ter procedência nessas ações, de sermos vitoriosos, com certeza, tá bom? Doutora Patrícia Evangelista arrebentando a boca do balão nesta segundona. Amanhã estamos juntos, hein? Com certeza. Estamos juntos, amanhã é dia de virada dobradinha, amanhã vamos respeitar, hoje virada paulista. É isso aí. Vamos desejar a você um ótimo dia. Doutora Patrícia, obrigado mais uma vez. Amanhã estamos juntos. Pernas Vídeo vai subir aqui a seleção, camisa 10, padrão FIFA. Muito obrigado ao Sidney Oliveira pelo espaço. Até amanhã, se Deus quiser.